Relatório da Polícia Federal divulgado ontem indica ainda que o militar Mário Fernandes, aquele que imprimiu tal planejamento, lá o punhal verde e amarelo, com todas as informações sobre a execução do presidente Lula, apontado também como articulador do suposto plano golpista, estudava responsabilizar o então ministro da Justiça, Flávio Dino, pelo 8 de janeiro. Esse documento diz o seguinte, abre aspas: nos materiais físicos apreendidos em poder de Mário Fernandes foram identificadas anotações que demonstram a atuação do investigado para criar narrativa com a finalidade de tentar atribuir ao ministro da Justiça, Flávio Dino, a responsabilidade por omissão da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Fecha aspas. A CNN, a assessoria do ministro Flávio Dino, diz que ele não vai se manifestar sobre essa citação. Luísa Martins, vamos conversar sobre esse ponto, Luísa, porque, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando conversou com os jornalistas agora, quando trouxe a sua versão em 40 minutos, antes mesmo da divulgação do relatório final, ele volta a falar nas tais imagens do Ministério da Justiça. Você deve lembrar que os bolsonaristas ali perto do 8 de janeiro se fiaram nessas informações ou imagens que não teriam aparecido sobre a estadia ou não do ministro Flávio Dino durante o ato golpista de 8 de janeiro. Com a intenção, isso foi levantado várias e várias vezes na comissão parlamentar de inquérito que investigava os atos antidemocráticos, de indicar que Flávio Dino, não agiu, teve ali uma postura de inércia diante do golpe, na ideia de se formar uma história, uma versão de que, na verdade, o governo estaria por trás, inclusive, você deve se lembrar disso, de manifestantes infiltrados no 8 de janeiro. Luísa, isso volta à tona agora, como a gente vê no relatório da Polícia Federal. Olha, Tainá, em relação a esse ponto, eu acho que os próprios julgamentos que têm ocorrido no Supremo Tribunal Federal em relação às pessoas que foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento na invasão e na depredação das sedes dos três poderes aqui em Brasília, é uma resposta a isso, né? O STF já afastou essa possibilidade de que fossem pessoas infiltradas do próprio governo Lula ou apoiadores petistas como algo que fosse feito ali para enganar, né, para entrar, invadir, depredar os prédios públicos e aí incriminar de alguma maneira os bolsonaristas. As investigações mostraram que as pessoas que foram denunciadas e presas ali naquela ocasião, elas tinham nas próprias redes sociais, por exemplo, né, muitas publicações de cunho golpista, muitas manifestações de apoio a Bolsonaro, manifestações sobre dúvidas em relação ao processo eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas, então, que elas faziam parte dessa rede, que inclusive está bem explícita nesse relatório que foi divulgado ontem, nessa rede de fake news que acabou contaminando, né, todo o bolsonarismo e inflamando o país a ponto de resultar naquele cenário caótico que a gente viu em 8 de janeiro de 2023. E isso, como a gente vinha dizendo, né, vem na esteira de um ambiente conflagrado desde o início do governo Bolsonaro para desacreditar as instituições. A gente lembra que Bolsonaro seguidamente dizia que não ia cumprir decisões judiciais do Supremo, acusava o Supremo de não deixar ele governar ali naquele início da pandemia, né, quando o Supremo deu a atribuição, reconheceu, na verdade, a atribuição dos governadores para tomar medidas de prevenção em relação à Covid-19. Então, o STF sempre foi um alvo muito significativo, digamos, do bolsonarismo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, obviamente, também. E essa tese de que eram, na verdade, petistas infiltrados, me parece, até pelo que já veio da Procuradoria-Geral da República em termos de denúncia e outras acusações e outros pareceres, me parece que já foi afastada, né? E que, na verdade, é mais uma narrativa que o bolsonarismo fez para tentar se desvincular, né, desses atos golpistas e antidemocráticos de uma forma geral. A gente dá uma olhada, né, Tainá e Luísa, em alguns pontos do inquérito, eles apontam que havia a invenção de fake news
pelos próprios militares, e muitas das fake news eles sabiam e comentavam isso. Isso é mentira, manda no grupo dos malucos. Então eles tratavam os bolsonaristas, os militantes, como malucos. Inventavam fake news justamente para que eles fizessem o que fizeram no 8 de janeiro. Então é bastante grave, né, Luísa? E lembrando, Uribe, que o acampamento que foi montado aqui em frente ao quartel-general do Exército depois da derrota de Bolsonaro nas urnas, ele era usado como um bom timing, digamos, para concretizar esse golpe de Estado. Há, em um certo momento, os diálogos aqui interceptados e publicizados pela Polícia Federal, nesses diálogos, os militares falam, a gente tem que aproveitar o sentimento da rua, né? A gente tem que aproveitar essa mobilização toda que está acontecendo para que esse golpe tenha o seu apoio popular, né? O apoio dos bolsonaristas que já estão protestando contra a vitória de Lula nas eleições. Então, tudo vem nesse contexto e está tudo interligado. Eles não levavam nem a sério esses militantes bolsonaristas que foram presos. Alguns deles estão presos, enquanto os militares não. Alguns deles estão na rua. Ou seja, eles não respeitavam nem mesmo os militantes bolsonaristas. Era simplesmente um golpe egoísta para eles ficarem com o poder.